Bom, pessoal, retomando então aí com o nosso estudo do procedimento no OAB, do processo no OAB, vamos agora dar continuidade aos comentários, agora a partir do recebimento da representação. Ou seja, nós no primeiro momento falamos da fase de ajuizamento, né, de iniciação, a formalização do procedimento, e agora nós vamos tratar do recebimento dessa representação até o seu final. Perfeito? Bom, então vamos lá comentar, pessoal, ler, falar com vocês a respeito do artigo 73, né, do Estatuto do AB, Lei 8.906 de 94. O artigo 73 diz o seguinte: recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, deve designar o relator a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Ou seja, recebida a representação com todas aquelas formalidades que nós vimos anteriormente, ok? Então, recebida a representação, o presidente designa um relator. A esse relator compete a elaboração de um parecer preliminar. Esse parecer preliminar, ele vai dizer quanto à admissibilidade ou não da representação. Perfeito? Esse parecer preliminar será submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Bom, além do artigo 73 da 8.906, também quero comentar com vocês o artigo 58 do Código de Ética e Disciplina, que tem uma redação parecida com o artigo 73 da 8.906. O artigo 58 do Código de Ética e Disciplina diz o seguinte: recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando essa dispuser de conselho, designa relator por sorteio um de seus integrantes para presidir a instrução processual. Ok? Então, obrigatoriamente será determinado um relator. Parágrafo 1º do artigo 58 do Código de Ética e Disciplina vai nos dizer que os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Então veja, caso o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional prevê que a instrução cabe a um membro do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, deverá então ser feito por um membro do TED. E aí o presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, aqui então designará um relator, caso haja essa previsão no regimento interno. Perfeito? Ainda sobre o ajuizamento, o parágrafo 2º do artigo 58 do Código de Ética e Disciplina diz respeito, vai trazer uma regrinha ali de que deve ser juntado a essa representação a ficha desse advogado, os registros desse advogado, ou seja, a declaração negativa ou positiva de infrações anteriores. Por que isso vai ser feito? Lembra quando nós tratamos lá de infrações disciplinares, que nós vimos lá as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes das infrações disciplinares? Pois bem, é justamente por esse motivo que o parágrafo 2º do artigo 58 do Código de Ética e Disciplina obriga que seja juntado ao procedimento a ficha cadastral, porque é através dela que então iremos analisar que será feita, por exemplo, a dosimetria da pena, por assim dizer, lá na aplicação da sanção. Olha o que diz o parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, ou seja, isso é o presidente, então antes dele encaminhar os autos para o relator, presidente do Código de Ética ou presidente do Conselho Seccional, antes de encaminhar os autos para o relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores com menção das faltas atribuídas. Será providenciado ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Ou seja, esse procedimento tem por finalidade já iniciar a instrução do processo disciplinar. Por quê? O procedimento disciplinar vai ter ali duas fases. Três fases. Vai ter a fase de recebimento, vai ter a fase de instrução
e vai ter a fase de julgamento. Estamos falando aqui da fase de recebimento. Então é no recebimento que serão juntados esses documentos. Depois será encaminhado para o relator, que vai fazer parecer e aí iniciará a instrução. Ok? Vamos lá para o parágrafo 3º do artigo 58. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá um parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para um outro relator, observando-se o mesmo prazo. Então, olha que interessante. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional, ou da subseção, ou do Tribunal de Ética e Disciplina escolhe um relator. Perfeito? Escolhido o relator, esse relator recebe os autos já com aquela observância do parágrafo 2º que nós acabamos de ler, ou seja, a ficha de antecedentes, a existência ou não de procedimentos em andamento, a existência ou não de punições, perfeito? E aí agora esse relator, ele vai fazer um parecer de admissibilidade, ou seja, recebe a representação ou arquiva ela preliminarmente. Okay? Então pode ter aí duas decisões do relator. Recebimento, onde ele vai então propor a instauração de um procedimento disciplinar, ou o arquivamento liminar. O arquivamento liminar será logicamente realizado naquelas hipóteses onde, a partir da análise de imediato, a partir daquilo que foi apresentado na representação, o relator perceber que não há uma falta disciplinar, por exemplo. Ou que, por exemplo, está prescrito o prazo de representação, ou seja, passou já de 5 anos o que aconteceu. Então perceba que aí ele vai poder indeferir liminarmente essa representação ou acolher, e acolhendo vai propor então a instauração de um procedimento disciplinar. Ok? Parágrafo 4º aí do artigo 58 do Código de Ética e Disciplina diz: o presidente do conselho competente, ou conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá um despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator ou segundo o fundamento que adotar. Então, atenção. O relator, então, fez esse parecer, ele encaminha para o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, o presidente do Conselho Seccional, a depender aí do caso, ok? Encaminhado, esse presidente do TED ou do Conselho Seccional, ele vai, então, dar uma decisão. E essa decisão será o quê? Na verdade, uma decisão homologatória, onde ele vai, confirmando a decisão do relator, dar início ao procedimento, ou então, e também concordando, arquivar. Perfeito? E aí ele vai utilizar como os fundamentos, os mesmos fundamentos invocados pelo relator, ou ele pode utilizar outros argumentos. Ok? Parágrafo 5º diz o seguinte: a representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários, vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Pessoal, atenção para o parágrafo 5º. Sempre que o representado for um presidente do Conselho Seccional ou for um representante, um membro do Conselho Federal, o procedimento será junto ao Conselho Federal. E lembrando que, se o representado for um presidente do Conselho Seccional ou um membro do Conselho Federal, a responsabilidade será da segunda Câmara reunida, perfeito? Conforme dispõe o parágrafo 5º. Já se a representação for contra os diretores do Conselho Federal ou membros honorários, vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa, então será julgado esse caso pelo Conselho Federal junto ao Conselho Pleno. Então, dentro do Conselho Federal, nós temos a primeira, a segunda Câmara de julgamento e temos o Conselho Pleno, que é a reunião da primeira e da segunda Câmara. Perfeito? Seguindo, o parágrafo 6º diz: a representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Então, se eu tenho um presidente da subseção ou um dirigente, qualquer pessoa que compõe a diretoria do conselho da subseção, será a responsabilidade, logicamente, do Conselho Seccional. Lembrando aquela hierarquia: subseção, Conselho Seccional e Conselho Federal. Perfeito? Bom,
Ainda aí sobre a representação, né, e essa fase germinativa do procedimento, certo? Quero voltar com vocês agora para a Lei 8.906 de 94, para que a gente possa ver aí, após o recebimento, né, o que será feito então. O parágrafo 1º do artigo 73 diz o seguinte, lá da Lei 8.906 de 94. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião do julgamento. Então, atenção. O representado, o advogado que está sendo ali representado, ele tem direito à ampla defesa. E essa ampla defesa, conforme o parágrafo 1º, será constituída das seguintes fases. Defesa prévia, ok? Defesa prévia. Depois, razões finais após a instrução e também de sustentação oral no dia da sessão de julgamento. Perfeito? Parágrafo 2º do artigo 73. Se após a defesa prévia o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar seu arquivamento. Então, olha só, o parágrafo 2º diz o seguinte. Então, após recebido pelo relator, ele vai fazer um parecer de instauração do procedimento ou arquivamento. E aí o presidente vai chancelar. Iniciado, então, o procedimento, será, então, notificado agora o advogado para que ele ofereça defesa prévia. Essa defesa prévia do advogado é tão somente relacionada à admissibilidade, ou seja, à continuidade do procedimento. E aí o advogado na defesa dele vai dizer o seguinte, olha, ele vai buscar então o indeferimento, né, desse procedimento, matar ele logo no início ali, okay? O arquivamento dele. Então após a defesa, que se dará em 15 dias, essa defesa prévia, o que acontece? O relator agora ele pode então determinar o indeferimento liminar da representação, ou seja, ele pode dizer o seguinte, olha, de fato essa representação não deve prosperar, então já requerer o indeferimento dela, ok? E aí, olha que interessante, isso é um parecer. Quem vai decidir ou não se esse procedimento terá continuidade é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina ou o presidente do Conselho Seccional. Muito importante, ok? Parágrafo 3º, o prazo para defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante a juízo do relator. Parágrafo 4º, se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho da subseção deve designar defensor dativo. Então, pessoal, o representado ele vai ser notificado. Ele vai ser notificado naquele endereço que está constando nos seus assentamentos, nos seus registros. Todo advogado, nós temos o CNA, o Cadastro Nacional de Advogados. Lá no CNA tem o endereço, informações, telefones dos advogados. Além disso, cada advogado ele tem junto ao Conselho Seccional as informações do seu endereço, telefone, e-mail, ok? Então, a notificação será enviada para aquele endereço que está registrado lá. Se porventura ele não for encontrado e for considerado revel, ele não ficará sem defesa. Assim como acontece lá no processo criminal, aqui não vai ter a revelia, ok? Aqui nós não vamos ter aquela revelia material, por quê? Vai ser constituído um defensor dativo para acompanhamento desse procedimento, ok? Parágrafo 5º diz o seguinte, é também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por coordenação baseada em falsa prova, ok? Parágrafo 5º traz aí a possibilidade de revisão do processo disciplinar. Seria aí uma espécie de uma revisão. Não tem a revisão criminal que nós temos lá no processo criminal? Não tem a ação rescisória lá no processo civil que busca atacar a coisa julgada? A revisão criminal que busca atacar a coisa julgada no criminal, certo? Aqui também no procedimento administrativo no OAB, nós teremos então a possibilidade de um requerimento de rescisão, essa rescisória, por assim dizer, né? Então o parágrafo 5º diz que é possível a revisão do processo disciplinar quando ocorrer um erro grave no julgamento, ocorrer uma nulidade, por exemplo, falta de citação, enfim, algum erro grosseiro, alguma nulidade ali nesse procedimento, ou quando a condenação for baseada em uma prova falsa, ok? Fica comprovado depois que, por exemplo, aquele documento
que foi utilizado para fins de fundamentação na condenação, ele foi falsificado, foi adulterado. Um exemplo aí em que será cabível então essa revisão do procedimento. Perfeito? Seguindo o artigo 74 da 8.906 diz o seguinte: o Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Então veja, sempre que nós tivermos uma suspensão ou uma exclusão da OAB, esse advogado ele vai estar então o quê? Impedido de advogar. Então, ele deve devolver o seu documento de identificação, o seu documento profissional. Ou seja, a sua carteira de advogado ela vai ser devolvida, porque afinal de contas, se ele tiver, ele pode ali de algum modo fazer uso dela. Perfeito? Então, vamos agora, pessoal, voltar para o Código de Ética e Disciplina. Ok? Voltando para o Código de Ética e Disciplina, para a gente poder conversar com vocês ainda mais um pouquinho sobre agora a fase de instrução processual, ok? O artigo 59 diz o seguinte: compete ao relator do processo disciplinar, determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 dias em qualquer caso. Então veja, recebida a representação, então é recebida a representação pelo presidente, o presidente designa um relator, esse relator faz um parecer de admissibilidade ou de inadmissibilidade. Feito o parecer de admissibilidade, o presidente chancela e dá início. O procedimento volta para o relator. O relator agora notifica os interessados e notifica o representado para que ele ofereça a resposta no prazo de 15 dias. Perfeito? Parágrafo 1º. A notificação será expedida para o endereço constante do cadastro dos inscritos do Conselho Seccional, observando-se quanto a mais o disposto no Regulamento Geral. Ou seja, aquilo que eu disse anteriormente. Essa notificação ela vai ser feita no endereço que está cadastrado na base de dados da OAB. Perfeito? Parágrafo 2º. Se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente, ou conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe um defensor dativo. Exatamente aquilo que nós já vimos lá no Estatuto da OAB, na 8.906. Ok? Parágrafo 3º. Oferecida defesa prévia, que deve ser acompanhada dos documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas até o limite de 5, será proferido um despacho saneador. E ressalvada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 da OAB, designada, se for o caso, audiência para o oitivo do representante, do representado e das testemunhas. Então, olha só, atenção. Oferecida a resposta, essa resposta deve estar acompanhada de documentos, tudo aquilo que for necessário para sustentar a defesa. E, além disso, poderá o representado oferecer até 5 testemunhas para serem ouvidas. Perfeito? Bom, além disso, okay, vai ser proferido um despacho, o relator vai proferir um despacho, esse despacho recebe um despacho saneador, ok? Onde ele vai designar um dia e hora, ou seja, vai marcar uma audiência de instrução. Então essa audiência aqui que se refere ao parágrafo 3º é audiência de instrução. Então vai ser marcada uma audiência de instrução para a oitiva do representante, ou seja, aquele que fez a representação, o cliente, o advogado, a autoridade pública que fez a representação, e também do representado, para que eles possam ser ouvidos. Então será acolhido ali o depoimento. Além disso, lembra aquelas testemunhas que foram designadas na representação e aquelas testemunhas que também foram arroladas na defesa prévia? Pois bem, essas duas testemunhas, aliás, essas testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, serão então intimadas ali, notificadas para que possam comparecer nesse dia também, para que possa ser feita a instrução. Lembrando que essa instrução ela será feita em audiência una, ok? No mesmo ato serão ouvidas todas as pessoas, ok? Logicamente, se na impossibilidade de terminar naquele mesmo ato oitivo de todo mundo, pode marcar uma outra data, mas o ato, via de regra, deve ser uno. Parágrafo 4º. O representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas, salvo se ao apresentarem o respectivo rol, requererem por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. Então, a parte que arrolou a testemunha, então, ou seja, o representante que arrolou a testemunha, fica ao encargo dele levar essas testemunhas no dia da audiência. Já o representado que arrolou as testemunhas, também fica ao encargo dele levar essas testemunhas para o dia da audiência. Exceto se houver alguma justificativa, algum motivo que não permita que
a parte encaminha essa testemunha. Aí então ele vai ter que pedir de forma expressa na petição que o Conselho Seccional, o Tribunal de Ética, notifique, intime essa testemunha para o ato. Perfeito? Seguindo aqui, vamos agora para o parágrafo 5º. O relator, parágrafo 5º do artigo 59 do Código de Ética e Disciplina. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo, de modo que este se desenvolva por impulso oficial. Bom, além dessa audiência, terminada a audiência, caso julgue necessário, o relator ali, ele pode então determinar algumas diligências. Olha, vou mandar um ofício para uma determinada repartição pública para requerer um documento, vou requerer informações de alguma outra pessoa, ouvir uma outra testemunha, enfim, pode fazer as diligências que ele achar necessárias. Parágrafo 6º. O relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentadamente. Então, pode o relator indeferir alguma prova requerida pelas partes? Claro. Ok? Então, desde que ela seja ilícita, uma prova legal, uma prova desnecessária, infundada, uma prova que tenha caráter meramente protelatório, perfeito? Desde que o relator então fundamente a sua decisão de indeferimento, ok? Parágrafo 7º diz o seguinte: concluída a instrução, ou seja, terminada a instrução, a colheita de provas, veja, a instrução é a colheita de provas. Então, terminada essa colheita de provas, concluída então a instrução, o relator profere um parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Então, olha só, o relator, depois de ouvir as duas partes, ouvir o representado, ouvir o representante, ouvir testemunhas, analisar documentos, ver tudo aquilo que foi discutido na defesa prévia, ele vai fazer um parecer. Esse parecer recebe o nome, então, de parecer preliminar. No parecer preliminar, ele vai expor a opinião dele a respeito daquilo ali, ok? Então, ele vai dizer, olha, após a instrução, este relator compreende que o advogado está em curso na conduta prevista no artigo tal, inciso tal da Lei 8.994. Além disso, os elementos constantes da investigação comprovam que de fato houve... Enfim, ele vai então fazer o parecer e vai tipificar, vai enquadrar, dar o enquadramento legal da conduta do advogado. Perfeito? Seguindo, parágrafo 8º diz o seguinte: abre-se em seguida prazo comum de 15 dias para a apresentação de razões finais. Então, depois desse parecer preliminar, veja, foi oferecida a defesa prévia, foi feita a instrução, após a instrução, o relator faz um parecer preliminar. Depois do parecer preliminar, ele intima então as partes, representante e representado, para que eles ofereçam as suas alegações finais, as suas razões finais, por escrito. Tudo isso, então, será juntado ao procedimento, ao processo. Ok? E encaminhado depois para que seja julgado no Tribunal de Ética e Disciplina. Artigo 60 diz: o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa por sorteio um relator para proferir voto. Então, veja, o relator, talvez são dois momentos distintos. No primeiro momento, o momento da instrução, onde um indivíduo será o relator da instrução. Terminada a instrução e feito o parecer preliminar por esse relator, será encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina. E aí o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina irá então agora designar um outro relator. E esse relator vai analisar o parecer conclusivo, analisar as provas, analisar a defesa prévia, analisar as alegações finais, e ele vai o quê? Proferir o voto dele, ok? Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Então veja, lembra que eu falei com vocês que existem regimentos internos onde atribui competência para o Tribunal de Ética e Disciplina fazer essa instrução prévia? Pois então, se essa instrução prévia já tiver sido feita no Tribunal de Ética e Disciplina, o relator que fez essa instrução prévia não pode ser o mesmo relator do julgamento. Perfeito? É o que diz ali
o parágrafo 1º. Parágrafo 2º do artigo 60. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento após a distribuição ao relator, da qual serão as partes notificadas em 15 dias de antecedência. Ou seja, o relator então profere o voto e inclui em pauta para julgamento. Para a sessão de julgamento, as partes deverão ser intimadas obrigatoriamente, ok? Obrigatoriamente, com no mínimo 15 dias de antecedência. Perfeito? Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal com 15 dias de antecedência para comparecer à sessão de julgamento. Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos, primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Ok? Atenção, pessoal. Apesar do parágrafo 4º do artigo 60 do Código de Ética e Disciplina dizer que a sustentação oral será feita após o voto do relator, ok? Diversos diplomas, diversos regimentos internos do Tribunal de Ética e Disciplina dizem que a sustentação oral antecede o voto do relator. Porque de nada adianta. Se o relator já votou, o voto dele já está feito, já está formado. Não adianta eu fazer a sustentação oral. Então a sustentação oral tem que anteceder o voto do relator. Mas, de todo modo, para fins de prova objetiva, marquem a questão que indicar que a sustentação oral será feita após o voto do relator. Perfeito? Bom, artigo 61 diz: do julgamento do processo disciplinar será lavrado então um acordo que constarão, quando procedente, a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e de deliberação e a indicação de haver sido esta adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do inscrito. Então, o artigo 61 diz que dessa sessão de julgamento, o resultado será lavrado um acordo. Esse acordo vai conter a defesa prévia, a representação, as alegações finais, enfim, o resumo do processo. Então, ali o resultado, já contendo também nesse acordo eventuais atenuantes e agravantes considerados. Ok? Seguindo aí, pessoal, o artigo 62 traz a regra ali ainda sobre o acordo, enfim, sobre a ementa, né? E aí, pessoal, seguindo aqui ao artigo, seguindo aqui no processo, no processo disciplinar, ok? Vamos tratar agora da fase recursal. Então veja, nós tivemos então a instrução, o julgamento pelo Tribunal de Ética. Das decisões do Tribunal de Ética cabe recurso, ok? Então vamos lá, ler o artigo 67, ler o artigo 67 do Código de Ética e Disciplina. O Código de Ética e Disciplina, no artigo 67, diz o seguinte: os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional rege-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Okay? Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional para que determine periodicamente a publicação dos seus julgados. Então, cabe recurso, ok, contra as decisões do Tribunal ao Conselho Seccional. O artigo 68 fala sobre a revisão, né, que nós falamos anteriormente. Cabe a revisão aí dos processos também. E aí, pessoal, vamos agora falar sobre os recursos lá para o Código de Ética, para o Estatuto da OAB. Vamos voltar para o Estatuto da OAB para falar sobre recurso a partir do artigo 75 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Artigo 75 do Estatuto da OAB diz o seguinte: cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definidas, proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou do outro Conselho Seccional, e ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética, Disciplina e os provimentos. Então, pessoal, daquela decisão que foi mantida pelo Conselho Seccional, decisão proferida pelo Conselho Seccional, cabe recurso ao Conselho Federal. E, no Conselho Federal, será julgado de acordo com o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Federal. E atenção, o recurso será cabível, ok, em duas situações. Quando
a decisão do Conselho Seccional não for unânime, então quais são as hipóteses de cabimento de recurso ao Conselho Federal contra as decisões do Conselho Seccional? Primeiro, acórdão não unânime, ok? Segundo requisito, que apesar de ser unânime, essa decisão contraria preceitos legais, legislação infraconstitucional, viola a Constituição, viola o Código de Ética e Disciplina, enfim, viola então o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e leis e provimentos da OAB. Perfeito? Então, cabe recurso nessas duas situações. Parágrafo único do artigo 75 da 8.906/94 diz: além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor recurso referido neste artigo. Ok? Então, além do representado, do interessado ali, ou do representante também, o presidente do Conselho Seccional é legitimado para interpor recurso. Vamos supor que houve uma representação. Ok? Houve uma representação. Essa representação foi julgada improcedente. Mas essa improcedência ela não foi unânime. Cabe recurso. Pode o representante recorrer, como pode também o presidente do Conselho Seccional recorrer. É o que diz o parágrafo único do artigo 75. Ok? Artigo 76 diz: cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência de Advogados. Ou seja, aquela decisão tomada pelo Tribunal de Ética, cabe recurso ao Conselho Seccional. E caso o Conselho Seccional mantenha, cabe recurso ao Conselho Federal. Perfeito? Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Então, todos os recursos têm efeito suspensivo, ou seja, a sanção, a medida sancionatória, não será aplicada enquanto não for julgado todos os recursos. Então, tem efeito suspensivo. Com exceção quando o processo tratar sobre eleições na OAB, então não tem efeito suspensivo. Quando tratar de suspensão preventiva, aquela que nós comentamos, lembra aquela medida cautelar, aquela medida preventiva de suspensão? Pois bem, também nessa hipótese não terá efeito suspensivo, ele continuará suspenso, perfeito? E também de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. O recurso, ok, contra a decisão de cancelamento da OAB não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo quando se tratar aí de inscrição obtida com uma prova documental falsa, por exemplo. Ok? Seguindo, o Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Então finalizamos aí o estudo do processo no OAB, perfeito? E aí, pessoal, quando nós falamos aí em procedimento do recurso, ok? Não deixem de ler o artigo 76, ok, do Código de Ética e Disciplina, e o artigo 75, que são aí as competências para julgamento do Conselho Seccional e do Conselho Federal, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre processos na OAB. Então, nós tratamos aqui de todas as fases processuais, ok? Falamos, então, do ajuizamento, né, dos requisitos para a representação. Falamos do recebimento. Então, a primeira fase vai do ajuizamento até o recebimento. A segunda fase vai da notificação do indivíduo para oferecer defesa prévia até a decisão final, que é a instrução e o parecer final. E, por fim, o julgamento, na sessão de julgamento após o parecer inicial. E, por fim, vimos ali também o julgamento de recursos. Recursos ao Conselho Seccional e recursos ao Conselho Federal. Perfeito? Bom, a dica de sempre é leiam, não esqueçam, não cansem de ler, ok? Todos os artigos mencionados na aula, letra de lei sempre, ok? Sempre letra de lei. E aí, pessoal, com essa aula aqui, nós encerramos, né, nós encerramos aqui o estudo do Estatuto da OAB, certo? O Estatuto da OAB nós conseguimos encerrar ele, perfeito?
Faltaria agora somente as disposições gerais e transitórias, né, que aí nós estudamos aqui até o artigo 77. Agora nós temos do artigo 78 até o 87 disposições gerais e transitórias. Então finalizamos o estudo do Estatuto da OAB. Agora, nas próximas aulas aqui para frente, nós vamos estudar somente o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Na próxima aula eu vou tratar com vocês sobre publicidade na advocacia. Okay? Sobre publicidade na advocacia, que é uma questão que está disciplinada pelo Código de Ética e Disciplina, por provimentos internos, perfeito? Então, nós encerramos aqui o nosso estudo da Lei 8.906 de 94, perfeito? Então, com um processo no AB, nós finalizamos aqui nosso estudo. Nas nossas próximas aulas, nós vamos nos dedicar somente ao estudo do Código de Ética e Disciplina. Bom, nos próximos dias também estarei enviando para vocês uma bateria de exercícios relacionadas ao estudo dos processos na OAB, perfeito? E daremos aí sequência do mesmo modo como temos feito. Aula expositiva, com comentário dos artigos de lei e depois exercícios para fixação de conteúdo. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.